Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live que promove as quartas-feiras, sempre às 21h03, aqui nos stories do Instagram. E hoje o tema será como captar alunos particulares pela internet. Então sejam todos muito bem-vindos e hoje conversarei com Rafael Dorce, meu filho, sobre isso. Rafael é designer, Rafael é especializado em marketing digital e contará para a gente um pouquinho, trará para a gente um pouquinho da experiência dele dentro dessa área. Ele trabalha também com elaboração de cursos EAD, então ele é designer e prepara cursos EAD numa das universidades aqui do Rio, e ele conversará conosco, trará a sua experiência e também, além de trabalhar com isso, de ser design de cursos EAD, ele ainda é responsável pelo nosso projeto de captação de clientes, dos nossos clientes, inclusive os nossos seguidores, os nossos participantes da comunidade 4K2, que eu tenho no Telegram. Seja bem-vinda, Michel. Michel, seja bem-vindo. Thaís Reis. Michel Matos. Sejam todos muito bem-vindos. Então, eu estava falando que Rafael, ele é que monta as campanhas, as nossas campanhas de captação de clientes. Então, trarei toda a experiência que ele tem, que nós juntos, a quatro mãos, temos feito para captação de clientes online. E traremos também toda a experiência que você que pretende dar aulas particulares precisa ter para ingressar nesse mundo digital, se você já ingressa, se você já está no mundo digital. Se você não está no mundo digital ainda, é uma chance de conhecer um pouquinho, né? Só temos uma hora é pouco, mas é uma chance de você conhecer um pouquinho desse mundo paralelo, que é o mundo digital, ok? Sejam bem-vindos, boa noite, professor, é um grande prazer tê-lo aqui. Vou chamar Rafael para a gente começar logo, temos uma hora, vou tentar aproveitar o máximo possível, trazer para vocês o máximo de informações sobre captação de alunos online, campanhas de captação. Vamos conversar um pouquinho, né? Rafael. Todos bem-vindos, pessoal. Rafael aqui comigo, seja bem-vindo, Rafael. Olá, hoje, pessoal, tudo bem? Conversaremos sobre captação de alunos no mundo online e eu já vou começar pedindo ao Rafael para se apresentar, contar um pouquinho da sua história dentro do marketing digital, Rafa. E a gente já começa, eu separei algumas perguntas para a gente se aprofundar nessas perguntas. Pessoal, fiquem à vontade para fazerem perguntas relacionadas a esse tema, ok? Captação de alunos online. Seja bem-vindo, Rafael. Olá, tudo bem? Meu nome é Rafael, tenho 30 anos, sou formado em desenho industrial e tenho uma especialização em marketing digital, né? E eu que cuido de toda a parte de design, né? Contribuo muito para a parte de marketing digital aí do professor Alexandre. E é isso, aí estamos aí para ajudar e contribuir com bastante conhecimento para vocês. Obrigado. Rafael é meu filho, pessoal. A gente trabalha junto nesse projeto que vocês conhecem, alguns que fazem parte. Quem faz parte da comunidade 4K2 ou do novo grupo, novo canal, que criamos no Telegram, chamado Jornada 4K2, dê um ok aqui, dê uma mãozinha, dê um joia, diz eu, para a gente saber se o público está aqui conosco. A Jornada 4K2, para quem não sabe, é um projeto que promoveremos na semana de 4 a 8 de maio, onde falaremos profundamente sobre a metodologia que nós desenvolvemos ao longo de 30 anos e que nos proporcionou essa condição nas aulas particulares de ter tranquilidade, de ter estabilidade financeira, de ter tempo livre. Então, a vida que eu acabei me beneficiando após toda uma carreira, que eu comecei como funcionário público, percebi que não era isso que eu queria para mim, depois fui empresário durante 15 anos e trouxe a minha experiência de empresário e de professor particular, porque eu dou aula particular desde sempre.
eu tinha as minhas atividades, mas as aulas particulares faziam parte da minha vida, sempre fizeram parte da minha vida. E toda essa experiência eu trouxe numa metodologia chamada Cifras, e na semana de 4 a 8 de maio faremos a Jornada 4K2, promoveremos a Jornada 4K2, e nela falaremos profundamente sobre essa metodologia. Mas hoje falaremos sobre captação, que é um dos pilares dessa metodologia, captação de clientes. Eu gostaria de começar perguntando, Rafa, quais são as vantagens e desvantagens das aulas online em relação às presenciais? O que você vê dentro da sua experiência de diferenças entre as presenciais e online? Eu queria que você falasse também um pouquinho sobre a sua experiência com cursos EAD. Então, nesse atual cenário, né, que a gente está vivendo agora de quarentena, né, de coronavírus, a gente está vendo como que as empresas e como que as universidades, os colégios, né, estão se virando em relação ao conteúdo online, né, disponibilizar para os alunos as coisas, né, e a gente já começou a ver algumas coisas, alguns prós, alguns contras, né, do conteúdo online, por exemplo. A gente percebeu, né, que você não precisa, às vezes, se locomover, ficar muito tempo no trânsito para chegar na sua universidade, ou no seu trabalho, ou no seu colégio, para, às vezes, assistir um tempo de aula, né? Quebrou um pouco o tabu também de conteúdo online não serve, conteúdo online é ruim, né? Quebrou um pouco esse tabu, tanto na parte dos estudos, quanto na parte do trabalho. E então, os prós e contras seriam mais ou menos isso, né? Os prós do conteúdo online, você não precisa se locomover, você tem muitos recursos para oferecer, né? Você consegue mostrar ali rapidamente vídeos, ou compartilhar a tela, ou você consegue ver pessoas, né, que às vezes não moram no seu estado, moram em outro país, né? Tem essa facilidade toda. A desvantagem é que não é todo mundo que tem uma internet de alta velocidade, né, que consiga manter uma conexão estável, e isso nas grandes metrópoles a gente tem com abundância, mas em algumas regiões do Brasil, por exemplo, isso não é tão bom. Então seria uma desvantagem essa. A vantagem do presencial é você ter ali o contato direto com o seu aluno, né? Você consegue ver a reação, se ele está entendendo, se ele não está entendendo. Tem um contato um pouco mais íntimo, mais próximo do que o conteúdo online. Mas se a gente fica numa balança que eu acho que hoje em dia é uma balança que quase equilibrada, o conteúdo online para o conteúdo presencial. Perfeito. Trazendo um pouquinho da minha experiência, vamos fazer um bate-bola aqui, tá, Rafa? Tá. Trazendo um pouquinho da minha experiência, dentro das aulas particulares, eu estou surpreso, já falei em alguns momentos aqui, em algumas oportunidades, que eu estou surpreso com o rendimento dos meus alunos presenciais, porque eu sempre tive uma certeza de que as aulas presenciais renderiam mais, né? Eu dou aula particular mais para alunos do ensino médio, tenho alunos do fundamental também. E a minha percepção era de que as aulas presenciais prendiam mais a atenção dos alunos e com isso eles aprendiam com mais facilidade. E percebi que as aulas, pelo menos nessas semanas que eu estou em casa, né, todos nós em isolamento social, eu continuo dando aulas online, onde os alunos foram obrigados a aceitar as aulas online porque as presenciais foram impedidas. Eu estou muito surpreso com o rendimento desses alunos, inclusive os alunos que têm déficit de atenção, que são aqueles que tenderiam a não focar. E eles estão focando em função da dinâmica do mundo online também, né, Rafa? O mundo online, ele te obriga a interagir, porque você tem um celular ou um computador nas mãos, e você precisa desse celular, você precisa interagir com quem está do outro lado, entrando no aplicativo, ou falando o tempo todo para que a outra pessoa saiba que você está ouvindo, participando, porque você pergunta, quando eu pergunto, eu preciso da resposta do aluno, eu tenho me surpreendido com isso, e o conceito que eu tinha de presencial já mudou. Inclusive, quando essa pandemia passar, eu penso em sugerir para algum dos alunos
aulas online. E isso traz a vantagem, como o Rafael falou, de eu poder expandir a minha carteira de alunos, mais ainda, porque agora a minha convicção de que a aula presencial era um diferencial que eu tinha, está indo por água abaixo, né? Então, eu vejo muitas vantagens hoje no mundo online. Acho presencial importante, vou medir, à medida, quando a pandemia passar, eu vou medir os prós e contras, vou ver como é que vai ser o comportamento dos alunos, mas adianto a você, meu amigo e minha amiga que está aqui, para testar essa opção do mundo online, com a grande vantagem de que, no momento, só tem o mundo online. No momento, ou você opta pelo mundo online, ou você capta pelo mundo online, ou você interage pelo mundo online, ou você não vai conseguir dar aula. E eu vejo o momento como um momento propício para isso. É interessante esse momento agora, porque as pessoas estão precisando de conhecimento, as pessoas estão querendo conhecimento. E as aulas nas escolas já voltaram, né? Ou através de videoaulas, ou através de lista de exercícios, ou até mesmo através de aulas online. Então, o mundo online hoje ele está sendo uma obrigação. Então, captar no mundo online tornou-se extremamente necessário, até porque a gente não sabe o tempo que essa pandemia durará. Então, se ela durar mais 1, 2, 3 meses, a gente não sabe ainda, a gente vai ter a oportunidade de potencializar a nossa captação através do mundo online. Por isso que eu pedi ao Rafael para participar dessa live hoje, para a gente falar para você um pouquinho da nossa experiência de captação no mundo online. Então, eu queria perguntar, Rafa, na sua opinião, após o controle da pandemia do corona, que tipos de mudança ocorrerão com as aulas presenciais? Será que parte delas migrarão, como é essa minha dúvida, para aulas à distância? Ou será que o mundo regredirá, entre aspas, para o convívio presencial, já que todos hoje estão se comunicando, fazendo reuniões, tomando decisões através do mundo online? Eu acho que o principal ponto, né, que a gente conseguiu, pensando pelo lado bom das coisas, né, eu acho que o principal tabu que foi quebrado é justamente do online, né, porque todo mundo sabe que a gente tem tecnologia, todo mundo sabe que a gente tem dispositivos, tem recursos, mas as pessoas não usam. As pessoas dizem que presencial é melhor, que online não dá certo, é muita bagunça, e a gente conseguiu quebrar um tabu. Porque, por exemplo, no meu trabalho, tudo que eu faço é online, só que eu tenho que estar online na empresa, né? A partir do momento que não pode mais estar na empresa por conta da quarentena, a gente teve que fazer online. E a gente conseguiu manter o mesmo ritmo de entrega, de trabalho, do que se a gente estivesse lá presencialmente. A gente faz reuniões com diversas pessoas, a gente contrata pessoas, a gente entrega o nosso trabalho, tudo online. Então, o tabu que foi quebrado com isso, eu acho que é o principal ponto. Tanto de quem dá aula particular ou de quem dá aula em turma, todo mundo conseguiu se virar bem com online, justamente pelo que você falou, né? Ou você tem online ou você não tem nada. Então, esse acho que é o principal ponto. Eu acho que com certeza alguma coisa vai mudar. Talvez não agora, imediatamente, mas com certeza isso abriu os olhos das pessoas, tanto dos empresários, quanto dos professores, quanto dos alunos, que viram que realmente é possível você fazer tão bom quanto, próximo ou tão bom quanto o presencial. Inclusive, tabus, como o Rafa falou, foram quebrados na medicina, na psiquiatria, na psicologia, ou seja, hoje médicos estão dando consultas online, hoje psiquiatras, psicólogos que eram proibidos, se não me falha a memória, estão dando consultas online e elas estão rendendo bem. E, pessoal, o online, ele traz muitas vantagens, né? Eu estou sentindo isso na pele. Eu gastava por dia 2 horas e meia
me locomovendo em função de engarrafamento e até mesmo da distância entre as minhas aulas. Hoje eu não tenho mais esse estresse, né? Eu não tenho mais a preocupação em encontrar vaga, porque eu me desloco de carro, eu não tenho a preocupação de me atrasar, porque hoje é muito difícil atrasar no mundo online, né? Já que você consegue, eu ainda espaço 30 minutos entre as aulas, eu tenho 30 minutos para terminar uma aula, sentar um pouquinho, dar uma descansada, porque o meu esquema aqui é interessante, eu montei uma sala de aula mesmo. Eu tenho um quadro branco, eu coloco na parede, eu tenho um tripé e eu coloco o meu celular na posição deitada e o aluno interage. Eu tenho pilô, apagador, etc. Então eu dou uma aula mesmo, simulando uma aula em sala de aula que eles estão acostumados. E isso tem sido muito interessante e eu não me atraso, né? Não tem mais a preocupação com o trânsito, né? Aquela coisa de, olha, me atrasei por causa do trânsito. Não tem mais isso, porque hoje é muito mais fácil. Além de o risco de bater com o carro, o risco de um acidente, o risco de um assalto. Então, o mundo online hoje ele facilita muito, tem facilitado muito a minha vida e deve estar facilitando a vida de muita gente. Eu até queria que vocês escrevessem aqui, pessoal, o que tem mudado na vida de vocês agora nessa fase do mundo online. E aí reforço também esse momento em que o país está se mobilizando para poder lidar com o corona, as pessoas estão tendo que se reinventar, né, em função dos seus rendimentos, mas as pessoas já estão se reinventando. Então, esse é um momento que vocês podem acreditar que é propício para você fazer a divulgação do seu trabalho pela internet. Porque ela com certeza você vai ter bons frutos. Isso eu tenho acompanhando e todos dizem a mesma coisa e eu estou vivendo esse momento. Eu já tenho alunos que eu captei online, que eu já comecei a dar aula e eu não conheci presencialmente, que era sempre uma exigência minha, né? Eu dava aulas online esporadicamente, mas a maioria era presencial. Hoje eu já estou conhecendo alunos, interagindo com alunos através do mundo online e confesso que não estou vendo diferença. As aulas estão rendendo porque os alunos precisam estar atentos. Não tem como não prestar atenção. Porque se ele não presta atenção, para a aula. E é muito ruim no mundo online, é muito difícil no mundo online uma aula parar, né? Isso é muito interessante. Então, assim, eu queria falar até um pouco mais, vamos explorar um pouco mais essa captação agora online, para que a gente traga para você um caminho, né? Um possível caminho de captação com mais facilidade. Porque se você não tem experiência, você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, com relação à captação de alunos ou do seu público, do seu cliente pelo mundo online, infelizmente o tempo não vai nos ajudar para a gente se aprofundar, mas a gente já vai trazer um pouquinho aqui para você a nossa experiência, né, dentro do trabalho que a gente desenvolve pela internet de captação de alunos ou de clientes através desse mundo. Eu queria perguntar para o Rafael, como captar o seu público-alvo através do mundo online, ou seja, através da internet? Explica mais ou menos, Rafa, senão a gente ficaria aqui até meia-noite explicando e ainda faltaria tempo, né? Porque não é um processo simples, mas é um processo que dá para aprender, né? Necessita de um esforço para que você aprenda, mas não é impossível, dá para fazer. Então, eu queria, Rafa, que você desse uma resumida, né? Desse vamos tentar falar direto, uma pincelada para quem não conhece, tá? E aqui, pessoal, quem está aqui, que conhece o mundo online e tem dúvidas mais técnicas, mais profundas, você pode fazer a sua pergunta que a gente vai respondendo também. A palavra é sua, Rafa. Vou começar com um exemplo, né? Porque você perguntou como é que a gente vai captar online, né? Vou perguntar, como é que a gente vai captar presencialmente? Imagina que você quer vender um produto ou que você quer vender um serviço como sua aula particular. Como é que você vai achar o seu aluno com o seu perfil no bairro que você quer? Você vai bater de porta em porta? Você vai distribuir um monte de panfleto? Você vai se desgastar? Né? Como é que você faria isso? No mundo online, a gente consegue, através de ferramentas, você consegue
nichar, subnichar, você consegue escolher qual é o seu perfil de aluno ou qual é o seu perfil de cliente, em que bairro que ele mora, quais são os hábitos dele, qual é a faixa etária, qual é o sexo. Então você consegue pensar exatamente o cliente que você quer, no nicho que você quer, e o melhor, né? Online, sem sair de casa, num computador ou num celular, né? Então, vou dar um exemplo que a gente faz pelo Facebook, pelo Instagram, né? A gente, através de campanhas, a gente consegue escolher exatamente o tipo de perfil de pessoa que a gente quer atingir, com que tipo de anúncio que a gente quer atingir, dependendo do nosso objetivo, né? Às vezes a gente tem o objetivo de que a pessoa assista a nossa live, ou que a pessoa entre no nosso canal do Telegram, né? Então, a gente consegue escolher exatamente qual é o tipo de anúncio e para o tipo de perfil de público exato, né? Assim, a chance de erro é muito pequena, né? E é muito mais fácil do que você ir a campo para buscar o seu cliente. Uhum. Eu vou pontuando, tá, Rafa? À medida que você for falando, pessoal, podem pontuar também. Eu já vi que o professor Marcelo fez uma pergunta, eu vou fazer um comentário e em seguida eu vou responder aqui a pergunta do. Vou responder, não, vou trazer a minha experiência sobre essa pergunta do professor Marcelo. É, o que o Rafa falou tem todo sentido. Uma das grandes dificuldades que eu enfrento enquanto professor de professores, né, que hoje são meus alunos, né, através dessa metodologia que eu desenvolvo, é isso, é falar, professor, eu tenho que buscar captar o meu aluno, porque captação é um dos pilares da metodologia, né? A captação é de fundamental importância. E muitos professores falam assim, me dá preguiça. Nossa, eu vou ter que ficar captando. Não, não dá para captar. Né? Fazer panfleto, ir para a porta de escola. São os métodos, né? Buzzdoor, outdoor. Então você tem todo um trabalho de captação no mundo, chamemos de mundo presencial, né? Que exige um esforço físico, digamos assim. Então você tem que estar muito próximo do seu, você tem que se aproximar fisicamente do seu público para você conseguir colher algum fruto. Se você distribui um panfleto ou alguém distribui para você, é um contato físico, né, quase físico, em que você tem que falar o tempo todo para o seu potencial cliente. Olha, dá uma ligada para mim, porque eu vou conseguir te ajudar. Olha, eu sou professor de matemática, eu sou professor de física, eu sou professor de história, tenho muita experiência, mas aí aquele panfleto vai para o chão e aí você fica chateado porque você está gastando dinheiro e o dinheiro foi para o chão, como os professores falam. E eu não nada contra o mundo presencial. Eu vivo do mundo de captação de alunos, dos meus alunos particulares, 100% presencial ainda, dos meus alunos particulares de ensino médio, né? Pelo fato de, como eu já tenho meu nome muito conhecido no Rio de Janeiro, eu pouco capto diretamente, eu capto indiretamente quando eu for fazendo a minha propaganda para os meus alunos que vão fazendo propaganda para os outros alunos. Mas quando a gente fala do mundo online, é o que o Rafael está falando. Depois que a gente aprende a descobrir o nosso público-alvo, a gente aprende a falar, a dizer para o seu aplicativo, para o seu programa lá, o Facebook Ads, que trata do Instagram e Facebook, ou do Google Ads, que faz as propagandas do YouTube, quando você acerta a mão dizendo, olha, esse é o meu público-alvo, para ele eu quero falar isso, e você faz anúncios, né, ou um vídeo que você grave, ou um post que você faça, direcionado para esse público, chegando para esse público, o resultado vem. Ele vem com facilidade e você trata esse resultado da maneira que você acha melhor. Ou você chama para uma conversa no WhatsApp, ou você chama para uma conversa no Telegram, ou você direciona ele para o seu site, para ele conhecer o seu site, ou para o seu Instagram, ou para o seu Facebook. Ou seja, você consegue direcionar o público que você conquistou para onde você quer. E se você faz parte, se você foi captado assim, você viu que eu cheguei até você pelo mundo online. Então, o nosso trabalho é
dar ordens para um aplicativo, né? Dar os comandos para um aplicativo e ele trabalha para você. Então a captação, né, Rafael, ela se torna mais previsível. Então você sabe que o Facebook ou o Google Ads, o Facebook Ads ou o Google Ads te diz, olha, não tá bom, melhora aqui, olha, melhorou, tá bom, é isso aqui. Ele fica num período de aprendizagem e depois que ele acerta, ele vai embora. E a captação vem com mais facilidade, né? Então, a gente não pode, pessoal, descartar a possibilidade hoje também de captação pelo mundo online. Nada contra o mundo presencial, onde o boca a boca é o grande trunfo que nós temos nas aulas presenciais. Então, se a gente faz um trabalho bem feito, os nossos alunos nos indicam para outros alunos, que nos indicam para outros alunos, a nossa rede de alunos se forma por si só. Ela se autossustenta. Mas se a gente tem algo, a gente pensa num projeto mais amplo, nível Brasil, e em que a gente queira dar aula de casa, a gente pode começar esse processo dessa forma com a captação online, né? Respondendo só a pergunta, vou voltar para o Rafael. Uma brincadeira rapidinho que dá para fazer é que o boca a boca é mais ou menos o online do presencial, porque se as pessoas divulgam seu trabalho para você, é mais ou menos o que o Facebook faz, né? Quando você cria um anúncio bem feito. Você sabe qual é o seu público-alvo. Por exemplo, se você dá aula na Zona Sul e gosta de dar aula na Zona Sul, os seus alunos vão indicar para os amigos dele que provavelmente moram na Zona Sul. Né? Que tem o mesmo perfil. Que tem o mesmo perfil. Uhum. Você no Facebook, quando encontra o seu público-alvo, certo? Ele vai procurar pessoas parecidas com aquele público-alvo que você atingiu. Então, é mais ou menos isso, né? O boca a boca é o online do offline. E quem faz o boca a boca para você com maestria, porque é um algoritmo, é um computador que está fazendo lá, que sabe, né, que conhece todos nós, o Facebook e o Instagram nos conhece, queira ou não, ele sabe exatamente ele conhece os nossos gostos e a gente vai e diz para ele, olha, eu quero um aluno que tenha mais ou menos esse gosto porque ele está dentro do meu perfil. Então, ou seja, é um trabalho. É um jogo de xadrez, né? Em que se você mexe as peças corretamente, você dá o seu checkmate com muita facilidade, né? Mas deixa eu responder aqui, Rafa. O professor Marcelo fez uma pergunta interessante. Ele falou assim, ó, pelo fato de ser online, o preço da aula deve ser diferenciado. Qual seria a diferença aproximada entre o valor cobrado de uma aula presencial e de uma aula online? Professor Marcelo, eu vou falar para o senhor aqui, para todos que estão, que a minha experiência mostra que a diferença entre o preço que deve ser cobrado online e o preço que deve ser cobrado presencial, matematicamente falando, professor, é zero. De verdade, hoje as aulas online que eu estou dando, elas não estão perdendo em nada para as aulas presenciais. E vou além, professor, vou além. Tem alunos que estão rendendo muito mais nas aulas online. Ou seja, se eu tivesse que mexer no preço, eu teria que aumentar o preço. Tamanho o resultado que eu estou tendo. Porque eles se sentem, o que é bastante interessante é, quando você faz com que eles também sejam protagonistas da aula, eles se sentem felizes em serem protagonistas, porque eles estão proporcionando a aula. Quando você vai no mundo presencial, eles só ficam como receptores. Eles ficam sentados e olhando. Ou para um caderno, se você dá aula particular no caderno, que é o que eu faço, ou se você dá aula num quadro, ele fica olhando para o quadro. Ou seja, a aula online ela tem ainda um diferencial do aluno estar interagindo com o seu celular ou com o seu computador. O que eles mais gostam. É o que eles mais gostam de fazer. Então, professor, se você tem aí um projeto, se você pensa no projeto online, o meu conselho é, não modifique seu preço. Agora, cuide para que você consiga entregar o seu conteúdo da maneira melhor possível. Para o aluno chegar e falar, nossa, professor Marcelo, eu quero aula online, eu não quero mais aula presencial. Tamanha a diferença que a gente tem feito. E assim, é interessante por isso, porque é muito difícil ter o atraso e os alunos são muito... Eu não sei se os alunos dos professores que estão aqui conosco são assim, mas os meus alunos são muito pontuais.
Eles gostam de começar na hora, eles gostam de terminar na hora. Então, isso também é facilitado, porque a aula flui com tanta naturalidade que, às vezes, eu termino a aula 5 minutos mais cedo, porque eu já passei muito mais conteúdo do que eu passaria na presencial. Então, eu cesso aquele assunto e não preciso de mais tempo. Então, e eles ficam felizes porque a aula durou menos 5 minutos, mas ela rendeu muito mais. Isso é muito interessante, né? É antagônico, né? É essa experiência que eu estou tendo no mundo online que está me fascinando, né? Não sei se respondi a sua pergunta. Maurício, bem propício o tema, parabéns, muito obrigado. Como cobrar essas aulas? Olha, o Dácio fazendo a mesma pergunta. É a pergunta que Como eu acho que cobrar, mais eu tem, acho né? a forma de cobrar, não quanto cobrar. Se for isso, Dácio, se a pergunta for como cobrar, no meu caso, os meus alunos são conhecidos, a minha forma de cobrar está sendo a mesma, né? Eles fazem transferência bancária como eles gostam de fazer. Eu aconselho que, se você está conquistando alunos que você não conhece, que você cobre antes da aula começar. Ou seja, você vai fazer uma cobrança, você vai emitir um boleto, ou ele vai fazer um depósito na sua conta, uma transferência, mas eu acho que até haver uma relação de confiança para você deixar pagar depois da aula, eu aconselho que pague antes da aula, porque aí não gera problema, né? Temos o PagSeguro, que facilita também, aí tem várias formas, né? Cartão de crédito, cartão de débito, depósito em conta. Então eu aconselho que cobre antes, não cobra depois, porque você pode ter problema. Michel Bastos, acredito que o online potencializa o rendimento. Nesse sentido, é até melhor do que o presencial. O aluno presta mais atenção, o professor consegue se dedicar melhor. Perfeito, professor. Exatamente ratificando o que eu falei aqui. E o mundo online, ele tem uma coisa muito interessante. Eu até conversei na live da semana passada com o professor Edno sobre isso. O mundo online ajuda aos professores de sala de aula terem tempo, né? Se no futuro as aulas em turma forem divididas, uma parte no mundo online e outra parte no mundo presencial, que é como acontece nas universidades hoje, né? Você tem cursos EAD e você tem cursos que são um combo de aulas online e de aulas presenciais. Se isso acontecer no ensino, pelo menos nas escolas particulares, nesse início, porque é muito mais certo dos alunos terem uma possibilidade de assistir online, os professores vão ter mais tempo de produzirem conteúdos de mais valor, porque esses conteúdos eles vão subir para uma plataforma, então o professor vai ter todo um cuidado de fazer um conteúdo de excelência, e o aluno vai se sentir mais feliz de estar recebendo um conteúdo de mais valor também. Então, acho que é uma mescla. O professor vai ter mais tranquilidade de trabalhar em casa, preparando o seu conteúdo, preparando a sua videoaula, preparando o seu material, que vai ser uma ficha de exercícios, que vai para uma plataforma, porque agora estamos mudando o nosso vocabulário, né? As coisas agora vão para plataformas. A gente dá aula através de aplicativos, né, professor? Então, eu acho que o mundo online vai trazer muitos bons frutos também. Eu não descarto, pessoal, a necessidade de aulas presenciais, não. Eu acho que as aulas presenciais são necessárias, mas eu acho que a gente vai ter mais possibilidade de torná-las muito melhor. Ou seja, o aluno vai à escola, o professor vai preparar uma atividade em grupo para ele, porque, teoricamente, ele já vai ter assistido às aulas online antes de ir para a escola para poder desenvolver tarefas a partir daquilo que ele assistiu, de um vídeo, de um exercício que ele fez. Então, teoricamente, ele já vai ter esse material fornecido para ele e ele vai à escola para colocar em prática aquilo. E não ele não vai só à escola para copiar a matéria ou para aprender a matéria naquele momento em que ele pode estar disperso ou que ele não tem a atenção necessária, né? E a vantagem do online é que você pode assistir quantas vezes você quiser. Mais alguma pergunta? Deixa eu ver. O que a gente está mostrando aqui, mais ou menos, não é que o online tem que acabar com o presencial, né? Ou que o online é melhor do que o presencial. Não. Mas sim que os dois juntos, eles caminham juntos muito bem. Porque só o presencial é um pouco ultrapassado. E só o online não é legal também, porque as crianças perdem um pouco da interação com os amigos, né? Perdem um pouco da interação com o professor.
Porém, se fizer um híbrido dos dois, né, é o melhor dos mundos, né? O que a gente está mostrando aqui é justamente que o online tem inúmeros pontos positivos e é totalmente aplicável, né? Perfeito. Perfeito. É isso mesmo, gente. A gente não está falando que o online é melhor do que o presencial. A gente está falando que o online deve ser explorado, né? Alciberto, não sei. Professor, eu preciso ter uma plataforma para captar alunos. Quer responder, Rafa? O Eu preciso ideal ter é que uma você... plataforma para captar alunos. Uma plataforma, uma rede social, né? Qualquer forma que você tenha de interação com o público online, né? Você precisa ter ou uma conta no Facebook, ou uma conta no Instagram, ou um canal no YouTube, ou um blog, ou um site, qualquer coisa que você gere um público, que gere engajamento, né? E que as pessoas queiram conhecer mais do seu trabalho e que você consiga atingir essas pessoas dessa forma, né? A gente consegue bastante engajamento com as pessoas pelo Instagram, por exemplo, né? Pelos stories, pelos posts, né? As pessoas comentam, tiram dúvidas, né? E a partir disso que a gente consegue captar o nosso público-alvo correto, né? Então, eu acho que no seu caso você teria que ter alguma forma online de interação com os seus alunos ou com quem seja o seu público-alvo. Eu falo muito, professor, eu falo muito assim, né? Eu faço uma comparação que é a seguinte: é, quando a gente está solteiro, isso já tem muito tempo, quando eu fui solteiro, né? Para eu buscar uma paquera, né? Para nós buscarmos uma paquera, né? Os solteiros, hoje não, mas eu sou casado, etc. A gente vai aonde? A gente vai nos lugares que tem mais gente, não é? Nas boates que tem mais gente, nos locais de mais movimento, num show que tenha muito movimento, porque a gente está em busca de pessoas. Mas quando a gente conhece uma pessoa de nosso interesse, a gente não vai ficar o tempo todo frequentando lugares muito cheios. A gente tende a ir no restaurante, a tentar um ambiente para a gente ter um relacionamento mais tranquilo, para a gente poder conversar. Então, hoje, no mundo online, as plataformas como Facebook, Instagram, YouTube, são locais onde você você busca essas pessoas, né? Então, ou seja, você vai para a festa, mas a partir do momento que você consegue pessoas que têm interesse no seu trabalho, você precisa conversar com essas pessoas. E quando você pensa em conversar por plataformas alugadas, Instagram, Facebook, YouTube, você não sabe se a distribuição vai ser feita para 100% das pessoas. Pelo contrário, hoje o Facebook praticamente entrega 2, 3% do que se você faz um anúncio, vai chegar, anúncio que não é pago, né, que não tenha o pagamento para você chegar onde você quer, que é o orgânico que eles falam, você chega para 2, 3, 4%. O Instagram, você chega, sei lá, 6%, o Facebook você chega a 3%. Então, se você quer falar com o seu público, você quer ter a certeza de que esse público está recebendo, está se comunicando com você, você tem que convidar esse público para plataformas que você saiba que ele vai receber a mensagem dele, que você vai se comunicar diretamente com ele. Então, hoje, a melhor maneira é você se comunicar, você conseguir atrair esse público para Telegram, Telegram Direct, no Instagram, WhatsApp, Messenger. qualquer coisa, Messenger, que você consiga um ponta a ponta com ele, uma comunicação direta, né, Rafa? Porque mais aqui. é como se eu quisesse conversar com o professor Alexandre e jogasse um post no Instagram escrito: Professor Alexandre, quero falar com você. A chance dele ver o meu post é muito pequena. É provável que o Instagram às vezes mostre para outras pessoas e não mostre para ele. Então, como é que eu vou ter uma conversa direta com ele através de uma plataforma que eu não sei para quem ela entrega? Por isso que é uma festa, né? A partir do momento que você divulga o seu conteúdo para um monte de gente, você precisa estreitar os laços com as pessoas que realmente estão interessadas no seu conteúdo. Então, se o professor Alexandre está interessado no meu conteúdo, eu vou captar o e-mail dele, ou captar o telefone dele, para conseguir falar com ele de uma forma direta. Que eu sei que eu mandando essa mensagem, por exemplo, no WhatsApp para ele, eu sei que ele vai receber.
Ele pode não querer me responder, mas ele vai receber, isso eu tenho certeza, né? Diferente É. de um post, principalmente orgânico, no Facebook, no Instagram. E a interação é bem interessante, né? Porque eu tenho hoje dois grupos no Telegram, dois canais no Telegram. Um da comunidade que eu chamo, que nós chamamos de comunidade 4K2, onde eu faço áudios quase diários falando sobre o 4K2, né? Que é o projeto em que eu prometo R$ 4.000 com aulas particulares, trabalhando apenas 2 horas por dia. E eu gravo diariamente áudios dando dicas sobre a jornada para o seu 4K2, como é que você deve fazer. E a interação é interessante porque a pessoa tem a oportunidade de ouvir os meus áudios na hora que ela quiser, no dia que ela quiser, no momento que ela quiser. E eu consigo perceber a interação com o número de visualizações ou de pessoas que ouviram. Então, o aplicativo me dá esse feedback dizendo quantas pessoas estão me acompanhando efetivamente. E isso mede, eu consigo medir com isso como é que tá como é que eu estou sendo atrativo ou não para o meu público. Isso no Facebook e no Instagram a gente não consegue. Nos anúncios que são direcionados, como a gente estava falando, o Facebook Ads, o Google Ads, a gente mensura melhor, porque a gente paga por isso. Então, quando você paga, o feedback da plataforma é diferente de quando você não paga, quando você solta um post seu e reza para que esse post chegue para as pessoas, né? Vamos lá, eu queria fazer mais uma pergunta. Seja bem-vinda, Nilvia. A Nilvia está em todas aqui sempre, né? Muito obrigado. Uma Deixa eu ver se tem mais curiosidade, alguma só para a coisa. gente fechar esse assunto, não sei se as pessoas que estão assistindo a gente, se elas já repararam que o Facebook e o Instagram só te mostram o que você quer ver. Você só vê as mesmas pessoas praticamente sempre. Não sei se vocês já repararam isso, mas dos 500 amigos que você tem no Instagram, você deve ver uns 50, 30. Nem E isso. Que são são as os que pessoas que você normalmente curte. que você curte. Então, hoje o Instagram e o Facebook entendem o seguinte: se eu não curto uma determinada publicação, uma determinada pessoa, por que eu vou mostrar para essa pessoa? Eu vou tornar o meu produto menos atrativo. Então, hoje o Instagram e o Facebook pensam o seguinte: eu vou fazer as pessoas que interagem entre si através de curtidas e comentários se relacionarem. As outras não, para não ficar aquela enxurrada de publicações no seu feed, e você falando Que assim, não eu te não quero ver interessam. isso tudo. Né? Então hoje está muito mais direcionado o trabalho. E a grande vantagem, pessoal, de você fazer você fazer uma captação pagando por ela, né? Porque pagar a gente tem que pagar mesmo para qualquer tipo de captação. Se você vai fazer os seus panfletos, né, para você distribuir, você paga pelos panfletos. Se você vai fazer um banner, você vai pagar. Então tudo você acaba tendo que investir. E pela internet você também investe, só que os valores de investimento são muito mais baixos. São incríveis, os resultados são incríveis em relação ao investimento que você faz. Então, vale muito a pena você pensar na possibilidade de aprender a impulsionar o seu conteúdo pela internet. Não saia pagando um monte, achando que você sabe e fazendo impulsionamentos no achômetro, porque aí realmente você pode se arrepender de não conseguir o retorno esperado. Mas se você estudar o tráfego, que o pessoal chama, né? O tráfego de anúncios pela internet, né? Existem diversas formas. Nós, inclusive, no Cifras ensinamos também, no método Cifras, você vai conseguir resultados, métricas que a gente fala, muito mais certeiras. Né? Você vai saber exatamente qual o impacto que a sua propaganda está fazendo para o seu público e que tipo de resultado, que eles chamam de conversão, você está tendo. Né? O tempo está começando a ficar escasso, Rafa. Fala E aí, a depois gente eu queria te está. fazer mais uma pergunta. Tá, então faz a pergunta. Deixa eu fazer. A última pergunta aqui que eu separei foi: você que conhece profundamente o método Cifras, essa metodologia que a gente ensina, de que formas ele contribui para a captação mais eficiente dos alunos e das turmas online? Como é que o Cifras, né? A gente está falando um monte de coisa aqui, o público pode ter, as pessoas que estão assistindo podem estar confusas, pensando assim, nossa, é muita informação ao mesmo tempo. Eu estou entendendo que é um caminho, mas eu não sei fazer como. Como o Cifras, você que tem experiência no Cifras, né? O Rafael, meu filho, ele me acompanha
desde o início nesse projeto, e ele é que cuida mais dessa parte do que eu, essa parte de tecnológica é mais com ele. Como é que você, que tipo de conselho, assim, como é que você vê isso, né? Como é que o Cifras contribui para uma captação mais eficiente de alunos e turmas online, já que o Cifras é um curso 100% online? É, o Cifras é um curso bem completo, né? Quando a gente fala de, do seu novo cliente, né? Do seu novo produto, porque ele te ensina de ponta a ponta como ser no nosso caso, como ser um professor particular de sucesso, né? Mas o primeiro pilar, que eu diria que é o mais importante, que é o pilar da captação, né? A gente hoje em dia falar de captação sem falar de mundo online não existe, né? Então, assim, a gente está falando muito de captar muita gente, captar massa, né? Facebook, Instagram, muitos inscritos, muita gente, campanha. Mas se você parar para pensar que um professor particular consegue atender ao mesmo tempo, não sei, 10 alunos, como que isso é fácil fazer através da internet, né? Como que isso é fácil através de um anúncio você captar 10 pessoas interessadas dentro do seu perfil que te mandem uma mensagem. Se você tem conteúdo de interesse do seu público-alvo e você coloca um botão entrar em contato que te leva para o seu WhatsApp, pronto. Você já Acabou. tem pessoas interessadas no seu trabalho, porque ele viu na sua vitrine, que é no caso do Instagram, o Facebook, e se interessou pelo seu trabalho e quer contratar para ter uma aula. Então, se você consegue 10 pessoas interessadas e que fechem orçamento, você já fechou praticamente um mês, um semestre, o ano, dependendo de como você performa, de como seja a sua performance, né? E o Cifras ensina desde a captação até o final, né? É a Passando pelos fidelização outros dele. pilares. Então você precisa captar o aluno, você precisa saber como lidar com esse aluno, como administrar isso tudo, né? Então se mostra isso de uma forma bem explicada e bem detalhada. Como Como cobrar do cobrar? seu aluno, Uhum. né? O Então, Cifras, ele dá. A grande vantagem do Cifras nesse processo todo é que ele ensina a captar, ele ensina a forma de captar, ou seja pelo presencial ou pelo online, ele ensina de que forma você deve captar. E a partir do momento que o cliente entra em contato com você, como o Rafa, por exemplo, sugeriu, de você fazer uma campanha, um anúncio, uma campanha direcionada para o WhatsApp, para essa pessoa falar diretamente com você, ela recebe uma mensagem e ela tem a possibilidade de falar diretamente com você, ele ensina o como captar. Como se relacionar para que você realmente tenha esse aluno. Porque se você faz o processo de captação muito bem feito, mas você não consegue se relacionar com o seu cliente a ponto de você apresentar o seu preço e ele concordar com o seu preço, você tem perdas no processo completo. Né? Então, a grande vantagem do Cifras é que a partir do momento que você capta, ele te ensina passo a passo a você conquistar esse cliente e você fidelizar esse cliente. Ou seja, de você entregar um conteúdo tão legal que esse cliente vai procurar, o aluno no caso, vai te procurar sempre que ele precisar de você. Porque você conseguiu efetuar um trabalho de excelência com ele. Então, o Cifras ele ensina as técnicas e o passo a passo para você conseguir ter esse cliente sempre para você. Mas começando pela captação. Então, como o Rafael falou, que a captação é o grande calcanhar de Aquiles da grande maioria dos professores, a captação online se tornou hoje uma opção muito forte, né? Em que, repetindo, você sai do seu bairro, né? Porque na captação presencial você tem que andar no seu bairro ou nos bairros adjacentes para o Brasil inteiro. Então, se você conseguir fazer um trabalho de excelência na captação, você capta o aluno que você quiser, onde você quiser, dentro do nosso país. E a partir do momento que você conseguir os alunos que você deseja, você para aquela campanha que a gente chama, para de divulgar os seus anúncios, porque senão você não vai ter mais horário para eles, né, Rafa? exatamente. Não adianta nada você investir R$ 500 em campanha no Facebook e 200 alunos te procurarem. Você não vai conseguir, né, dar atenção para todos eles, muito menos dar aula para todos eles.
Então, por exemplo, o orçamento mínimo do Facebook é de R$ 5 por dia. Se você investir R$ 5 por dia num mês, quanto que dá isso? Né? R$ 150, cento e só cinquenta que, reais. Mas se, só que o alcance eu, é muito grande, né? eu diria que o resultado vai ser praticamente, você vai conseguir praticamente com certeza preencher a sua lista de alunos só com um mês de publicação, porque o Facebook tem um algoritmo que roda e ele só te cobra a partir do momento que ele te dá um resultado. Então, se você conseguir que uma pessoa fale com você por dia e você aplicar os outros pilares, a chance de você, em 2 semanas, conseguir um número de alunos suficiente para você é muito grande, né? E eu queria só Uhum. fazer um complemento. Uma das perguntas que mais fazem para você durante as lives, durante os eventos que você faz, qual é? Como captar o meu primeiro aluno? Eu quero ser Uhum. professor particular, mas eu não tenho alunos. Como captar o meu primeiro aluno? E tá aí a resposta. Resposta, exatamente. Está aqui a resposta. Confere, a gente sabe que é uma resposta ainda. As nossas colocações foram superficiais, porque, olha, o tempo já está se esgotando, a gente tem mais 2 minutos só, mas eu acho que já dá uma noção, já desperta o interesse de você buscar esse caminho, de você conhecer esse caminho. Dentro do Cifras, a gente tem um módulo em que a gente fala profundamente sobre isso. E é interessante que quando a gente dá essa aula para os alunos do Cifras, eles ficam tão mexidos que os comentários no dia seguinte são assim: eu não consegui dormir, professor, eu não consegui dormir, a minha cabeça não para, porque é tudo muito possível, são muitos caminhos, eu só quero um caminho. Então é tão legal, é tão possível, é tão alcançável, que eu preciso começar hoje, eu quero começar hoje. Como é que eu vou dizer? A reação, né, que eles têm com relação ao que eles não sabiam, a esse mundo que eles não conheciam. Então, o impacto é tão forte dessa possibilidade de investir pouco e conseguir muito que todos ficam surpresos e falam assim: eu quero começar, vamos começar. E a gente mostra dentro desse módulo o passo a passo. A gente monta mesmo com os alunos, porque a gente não tem problema com o tempo, a aula tem a duração que for necessária. A gente mostra o passo a passo das configurações necessárias para a gente conseguir, para o aluno conseguir montar a sua campanha, e depois o trabalho é enorme, entre aspas, bota a campanha para rodar, consegue seus alunos, para de rodar a campanha, dá aula. Captou, acabou? Acabou. Não, eu quero mais 5 alunos. Você bota a campanha para rodar, investe os seus R$ 5 por dia para a campanha, e aí a coisa se torna autossustentável, como exatamente o Rafael falou, como o meu boca a boca hoje me sustenta a minha rede. O próprio boca a boca hoje sustenta a minha rede. E o boca a boca é o Facebook, que você tem 2 trabalhos: ativar a campanha, desativar a campanha. Mas Muito lembrando fácil, muito que, tranquilo, né? mas lembrando que você entender como funciona o pilar número 1, que seria o que a gente está falando da captação, sem os outros 4, Não tem não para em como. pé. É. Então não São 5 adianta nada você pilares. captar Quais são os pilares, Rafa? Captação, captação, interação, faturamento, né, que é como cobrar do seu aluno, retenção, que é como você leva o seu aluno adiante, e a administração, que é como você administração. administra todos esses pilares, né? Ou seja, o Cifras começa na captação, te ensina a captar, te ensina a ter o primeiro contato com o aluno, ele liga para você, ele te ensina a interagir com ele, a convencer que você é capaz de dar aula para ele te ensina a cobrar da maneira correta, ele te ensina a fidelizar o seu aluno, porque o aluno fala assim: nossa, eu quero sempre ter aula com o professor Alexandre, eu quero sempre ter aula com o professor Marcelo Tavares, que é outra ponta, o professor de ponta, é um prazer tê-lo aqui. Eu quero ter aula com o professor Edno, que foi o professor que eu entrevistei na semana passada. E você consegue administrar esse negócio, porque o Cifras ensina a você administrar cada um dos seus pilares. Gente, infelizmente o tempo está muito em cima, a gente tem mais 1 minutinho só, senão o Instagram vai derrubar a gente.
Eu queria agradecer, entregar a palavra final aí para o Rafa. Desculpe se a gente não conseguiu responder todas as perguntas, mas a gente está à disposição no direct. É só o contato do Rafa está aí, o meu contato. É só mandar uma mensagem direta no direct, no Instagram aqui, que a gente vai ter um imenso prazer em conversar com vocês. E na bio, tem um link na minha bio aqui do Instagram, onde você, se você quiser fazer parte da comunidade 4K2, que é esse grupo do Telegram, é só tocar nesse link e ingressar na comunidade. Lá você terá toneladas de áudios e de conteúdos relativos a tudo que você precisa saber sobre esse projeto 4K2. Gente, muito obrigado. Rafa, quer falar alguma coisa? Queria agradecer, o bate-papo foi muito agradável. Espero que a gente possa ter contribuído, né, pelo menos um pouquinho para as pessoas que estão assistindo a gente, porque realmente é um turbilhão de informação, tem muita coisa para a gente passar, né? E em 1 hora a gente teve que dar uma pincelada muito rápido só para realmente mostrar que existe um mundo lá fora, né, digamos assim, ou aqui dentro. Aqui dentro, exatamente. Pessoal, se vocês quiserem que a gente faça mais alguma live, que a gente se aprofunde aqui, de repente a gente volta a fazer, só deixar a mensagem lá para a gente no direct, que a gente repensa em fazer uma segunda live já mais aprofundada. Preciso terminar. Boa noite, pessoal. Tudo de bom. Rafa, muito, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado pela presença, pela participação. Quarta-feira que vem, 9h03, 21h03, estaremos de novo aqui no Instagram. Estaremos eu com um convidado que pode até ser o Rafael. Ok? Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Tchau, gente. Tudo de bom. Boa noite. Obrigado.